Então, 13 de setembro de 2024, algumas associações que se dizem, né, para a inclusão dos autistas, fazem um apelo, né, ao governo para ajudar as crianças com autismo, né, falando que o ABA é uma terapia que é muito similar ao manicômio. Bom, eu vou começar esse vídeo conversando com vocês sobre o que eu acho do ABA e o que eu acho desse tipo de iniciativa dessas associações, tá? Primeiro, o que eu acho do ABA? O ABA no Brasil, para mim, é ainda algo vergonhoso em muitas clínicas que eu já passei com meu filho. Meu filho começou numa clínica que foi uma indicação de uma mãe de uma coleguinha dele. Uma clínica que só tinha estagiária, ninguém sabia o que estava fazendo ali. Meu filho entrava chorando, saía esperneando, muito nervoso. Uma clínica que só crescia, abria muitas unidades e recebia muitas crianças pelo convênio e não tinha profissionais capacitados. A dona só colocava estagiárias, que é um custo muito baixo, né, para atender a criançada. E eu sei que o meu filho, ele ficava muito nervoso, então eu decidi tirá-lo de lá. Ele foi para uma outra clínica que também se dizia ABA, onde alguns terapeutas já formados, né, com formação, por exemplo, um psicólogo que entrava com meu filho na sala e dava celular, desenho no celular para ele ficar assistindo. E ele ainda falava que isso era uma terapia. Bom, minha experiência, tá? Aqui no Brasil ainda tem muitas clínicas que são abertas, falando que é ABA e que não é ABA, tá? Em sua grande maioria. Mas isso não quer dizer que não exista clínicas boas, existem clínicas muito boas, clínicas com profissionais capacitados que vão desenvolver o seu filho. Por isso que é muito importante essa busca. Se você percebe que o seu filho tá indo nervoso, tá chorando, sai pior ainda da sessão, por que a gente vai expor o nosso filho a isso? Porque ele é autista e ele tem que sofrer? Não, ele não tem que sofrer, ele não tem que passar por isso. Então, o olhar do pai e da mãe é muito importante nesse momento. Porque é o olhar dos pais que vai dizer se aquela clínica é ou não para o seu filho, né? Então, é muito importante a gente observar. O seu filho tem que sair melhor da sessão, não pior. Não chegar irritado na escola, ter comportamentos ruins em casa, muitas vezes por conta dessa sessão mal feita, dessa sessão com um profissional que não é capacitado, que ele nem sabe o que fazer com o seu filho dentro da sala. E ele se diz um profissional ABA, um psicólogo ABA. Então, tem clínicas boas. Hoje, graças a Deus, o meu filho, uma parte é misto, né? Uma parte ele faz no convênio, uma parte particular das terapias. A gente encontrou uma clínica que é próxima até aqui de casa, uma clínica muito boa pelo convênio. Ele é muito bem atendido, ele vai para a clínica pulando de alegria, vai sorrindo, vai feliz, ele sai feliz, às vezes ele nem quer sair da clínica. Então a gente percebe que ele gosta muito de lá, porque são profissionais muito bons, e é do convênio, é pelo convênio. Então, assim, tem que procurar, tem que garimpar e observar o comportamento do seu filho. Só que, infelizmente, tem uma outra parte dessa questão de clínicas. Tem muitas clínicas também que só querem ganhar dinheiro, né? Pegando um monte, quantidades e quantidades de crianças, entuchando numa sala ali e falando que é aba. Isso também não pode acontecer. Né? Meu filho já passou por isso. Eu tô falando aqui porque meu filho já passou por isso. Eu não tô jogando aqui. Meu filho já passou por isso. Ele ficava numa sala onde tinham mais 6 crianças, mais 6 terapeutas estagiárias e aquela barulheira, aquela confusão, e meu filho só piorava. Ele não melhorou, ele não teve melhora naquele lugar. Então é muito fácil falar que é clínica aba e não ser, né? Então acho que quanto a isso a gente tem que ter sim um olhar muito crítico sobre esse assunto, tá? Eu vejo muitos médicos, outro ponto, eu vejo muitos médicos, muitos especialistas conhecidos na internet que estão, assim, revoltadíssimos com o que essa associação, né, com essas associações dos autistas fizeram, eles estão muito revoltados, mas muitos deles também, que a gente segue aí nas redes sociais, muitos ganham dinheiro com a aba. Por isso também que eles estão preocupados com essa situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que está acontecendo, estudar bem, né, as informações, ler as notícias, né,
e ter uma opinião formada. Qual é a minha opinião? Esses especialistas que hoje estão muito preocupados, né, com o andamento disso tudo, é porque eles também ganham dinheiro com aba, tá? Não vamos esquecer disso. Tem muitos especialistas ganham muito dinheiro. Essa semana mesmo, um desses especialistas, eu sigo ele porque ele é um cara muito bom, ele tem muita bagagem. É importante a gente seguir pessoas que vão nos capacitar, né? Eu escuto muitas pessoas, eu estudo muito sobre o assunto. E essa pessoa que hoje no Instagram tava muito revoltado e no YouTube e tudo mais, a clínica dele me acionou essa semana, porque há mais ou menos uns 6 meses eu entrei em contato com a clínica desse profissional e queria saber valores, né? Queria entender como que funcionava o atendimento. E o valor é astronômico. Uma família de classe média baixa, talvez uma classe média alta não consiga pagar. São valores absurdos, e aí tem todo um pacote, né? É o pacote da avaliação, é o pacote da devolutiva, é o pacote disso, e aí no final é um valor que, gente, quase ninguém consegue pagar, né? São valores que são irreais, de tão altos, são valores altíssimos. E aí, essa semana mesmo, eu respondi, eu falei, não, muito obrigada, não tenho interesse, porque eu não tenho condições financeiras para pagar esse valor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Essa mesma pessoa dessa clínica, ele tem essa clínica, estava muito revoltado nas redes sociais, porque, óbvio, para se revoltar, né? Mas ele também ganha dinheiro com isso, não vamos esquecer, tá? Então, assim, voltando aqui, né, sobre essa preocupação, né, das associações que se dizem aí para incluir nossas crianças com autismo, né, eles levarem esse assunto, né, para o governo tomar uma decisão sobre o aba no Brasil, né, estão muito preocupados, com certeza estão muito preocupados, né, com as nossas crianças. Engraçado que eles estão acionando o governo para isso, né, para tomar uma decisão sobre o aba, mas ninguém acionou o governo quando tem uma criança na fila esperando o tratamento, tá esperando há 5, 6 anos. Uma criança que foi diagnosticada com 3 aninhos, hoje já tá com 9, 10 e não conseguiu o tratamento. Não tem nem 2 semanas que passou na Band uma reportagem falando sobre uma mãe, que ela não tem condições financeiras de pagar nem aba, nem um convênio para criança, ela não tem condições. Então ela vai recorrer ao que? Ao SUS. Só que o SUS, quando ela recorreu, o filho dela tinha 3 anos. Hoje o menino já tá com 9. Ele perdeu todo o tempo precioso, quando ele era pequenininho, de ter os estímulos corretos. Ele perdeu, porque ela tá esperando atendimento desse menino até hoje. Então, essas associações que estão tão preocupadas com os nossos filhos, por favor, não pode fazer aba, estão tão preocupadas, mas não estão preocupadas com essas mães que não têm condições, que estão na fila há anos, esperando o tratamento pro filho. E aí, isso eles não vão cobrar, mas vão cobrar do aba, que o aba é um manicômio. O que vocês estão ganhando com isso? Por que isso agora? Quanta maldade. Bom, resumindo aqui, a gente tem que buscar informação, tem que ficar atento. E no final, pra gente fugir disso tudo, pra gente não ficar na mão nem dos convênios, nem das clínicas, nem dessas associações que no final não servem pra nada, porque pra mim nunca me ajudaram, pro meu filho nunca ajudaram meu filho. Se você vai recorrer a uma associação dessas, você não encontra ninguém. Pra você fugir disso, pra você não depender de nenhum deles, se capacite. Faça curso, vai atrás de cursos com profissionais bons, capacitados mesmo, que saibam o que estão falando. Peça orientação, né, para o seu médico, para a sua terapeuta. Se capacite, tenha força para estimular o seu filho. Você tem que ser capacitado, você tem que se sentir capacitado para atender o seu filho. Porque aí você vai conseguir estimular o seu filho dentro de casa. E não tem nada melhor do que isso, porque no final
quem estimula mesmo essa criança, o estímulo principal é do pai e da mãe, é da família unida. É você ensinar a vovó, o vovô, de como tratar, de como caminhar com seu filho. Você vai passar para o vovô, para a vovó, como fazer com seu filho. Você pode ensinar os seus parentes, os seus familiares de como conduzir com essa criança, como fazer ela pedir, como jogar uma bola com ela, como brincar com essa criança, pedir o contato visual, estimular a fala. Então você pode ensinar os seus familiares. Não tem nada melhor, não tem nada, nem ninguém que seja melhor para estimular essa criança do que a família. É o pai, a mãe, o irmão, a irmã, os primos, os tios, os avós. É a família junto, unida, trabalhando. Não tem estímulo melhor do que esse. Então, vamos fugir. Não vamos ficar na mão desse pessoal. A gente precisa se capacitar, estar apto para atender o nosso filho, saber como conduzir com ele. Essa ainda é a melhor saída de todas. Se você gostou do que eu te falei aqui, deixa o seu like, se inscreve no meu canal para você receber outras informações como essa, tá bom? Um beijo e até mais!